Saúde, com a paz do Senhor, amém? Tive de alegria de estar mais uma vez, né? Para adorar o nome santo do Senhor. Agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Porque nós sabemos que nós não somos merecedores, mas a graça dEle tem nos alcançado. Aleluia. Aqui estou eu de novo. Pela misericórdia e graça do Senhor. Vou ser breve, porque já foi dito, né, tudo que eu ia falar aqui essa noite. Se os irmãos perceberam, o culto está falando de provisão, né? O poder da oração e a provisão do Senhor. E vamos estar lendo 1 Reis, 17, versículo 8. Primeira Reis 17, a partir do versículo 8. Amém. Que fala sobre a viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarefate, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco d'água que bebo. E indo ela a buscá-la, ele a chamou, ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elia disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elia. E assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é muito conhecida, mas ela fala, né, no profundo do nosso coração, né, e ela nos confronta também. Todos os irmãos sabem que Elias estava sendo perseguido por Jezabel por causa do pecado de Acabe, e ele teve que fugir, né? E ele foi ali, habitar ali junto ao rio, um ribeiro, né? E um certo tempo aquele rio secou, e Deus chegou para ele e falou: vai a essa cidade, que lá eu já preparei uma viúva para te alimentar, né? Aí Elias podia ter, né, pensado, porque nós sabemos que naquela época a situação da viúva não era como é hoje, né? Hoje aí nós temos aí os planos do governo, né? Talvez o esposo tenha deixado uma pensão, uma herança, mas naquela época era difícil, e estava tendo seca. E ele podia ter, né, questionado: mas como que uma viúva vai me sustentar? Mas ele não, ele obedeceu à voz do Senhor, levantou e foi. Chegando ali, encontrou aquela mulher, né, pegando uns cavacos, e ele pediu água, né? Traz para mim um pouco d'água. E a mulher foi. Então ele, está aqui no versículo, então se levantou, ao 11, e indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão, né? Além dele pedir a água, ele pediu que ela trouxesse um pouco de pão para ele. E aquela mulher disse: olha, ela não declarou que ela não tinha nada. Ela falou: eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Às vezes nós temos também
um pouco. E não queremos honrar o Senhor com o pouco que nós temos. Porque o Senhor, Ele não requer muito de nós. Ele quer um coração sincero, quebrantado. Né? Às vezes nós temos um pouquinho, mas é naquele pouquinho que o Senhor vai agir em nossas vidas. Então, que nós viemos colocar em prática o pouquinho de azeite, né? E o pouquinho de farinha que ainda tem na panela. E dizendo ela, né, que não tinha, só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que ela ia fazer para o seu filho, e ela comer e depois ia morrer. Né? Porque a esperança dela já tinha se acabado. Mas Deus, Ele tinha um plano na vida daquela mulher. Através, né, de Elias, né, o milagre aconteceu na vida dela e ela pôde ter a sua vida transformada. Muitas vezes, como eu já disse, né, a gente tem um pouquinho, mas não queremos honrar a Deus com pouco. A história daquela mulher é um exemplo, né, de como Deus, Ele recompensa, né, quando nós temos fé e confiança nele. Elias creu que aquela mulher ia sustentá-lo, porque Elias conhecia o poder de Deus. Mas aquela mulher, eu não sei, aquela cidade era uma cidade pagã. Eu não sei se ela já conhecia, talvez os irmãos mais conhecedor possam me dizer se ela conhecia Deus ou ela servia a outros deuses. Mas ela, através do homem de Deus, ela creu na palavra do Senhor. E ela foi, obedeceu e foi preparar. Trouxe para ele o primeiro pedaço. Aleluias. O primeiro pedaço ela entregou para Elias. Né, e no versículo que fala que quando eles comeram, a farinha da panela não se acabou e o azeite não faltou. É muito complicado, irmãos. Essa palavra, como eu disse, ela nos confronta, porque de repente, vou usar Milena, ela é Estela, lá em casa já tem mais pessoas, e Milena só tem aquele alimento daquele momento para ela e Estela comer. De repente, um desconhecido bate na porta dela e pede que ela faça o alimento e dê primeiro para ele. Qual seria a nossa atitude? Nós não vamos ser... Tem que estar com muita fé, irmão. Tem que estar com muita fé para dar o primeiro pedaço. Às vezes eu tenho só Às vezes em casa assim... Pedro, ele é consumidor de biscoito. Então eu não deixo acabar para eu comprar, porque ele vai me pedir e eu não vou ter. E como fica o meu coração? Mãe, não tem biscoito? Agora imagina, eu só tenho aquilo para eu e Pedro comer. Chega um desconhecido e fala, me dá primeiro. Né? Que situação complicada. Que situação, né? Mas nós possamos fazer como aquela mulher. Seguir a ordem do Senhor. Ser obediente ao Senhor. Então aquela mulher, ela fez. Né? Fez exatamente como o homem de Deus tinha falado. Foi lá, preparou, trouxe para ele. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Talvez se aquela mulher não tivesse obedecido à voz do homem de Deus, hoje nós teríamos uma história diferente, né, para ler. Ela não ia obedecer, ela ia comer aquele alimento com o filho e ia morrer. E a história seria de uma mulher que não deu ouvido à voz do Senhor. Comeu e a vida dela acabou ali. Mas ela resolveu obedecer os mandamentos do Senhor, a ordem do Senhor que foi para ela através de Elias. Paulo, lá em casa, ultimamente a gente fala muito de reserva. Não reserva materiais também, mas reserva de oração, de busca, de vida com Deus. Porque nós vimos uma mensagem uma vez que é no de repente, né? O de repente de Deus, ele chega. E se a gente fosse saber a hora que as coisas, o dia mal ia chegar, né? A gente se preparava mais. Às vezes o momento de dificuldade, ele chega de repente. E se nós estivermos secos, sem nada, sem uma reserva de oração, sem uma reserva de busca com Deus, nós não vamos aguentar correr para enchermos a nossa botija.
Nós não podemos fazer como aquelas 5 virgens loucas que esperou o noivo chegar para depois ir comprar o azeite. Quando elas voltaram, o noivo tinha fechado a porta. Era tarde demais. Mas que isso não venha acontecer em nossas vidas. Que nós possamos ter pelo menos um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Porque Deus, Ele não quer muito. Deus fala em nossa palavra que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós falamos, montanha, passe daqui para lá, e ela passa. Então nós não precisamos estar aqui fazendo cair fogo do céu, né? Mas Deus quer um coração sincero. Quer que nós estejamos aqui buscando a Ele, porque nós precisamos. Lá em casa, a prova maior de Paulo é domingo de manhã. Porque ele se ajeita e espera. Aí, olha para um lado, está um dormindo, vou no quarto, outro dormindo. Aí a luta travada da minha carne contra o meu espírito. A carne, ela grita, só mais 5 minutinhos. Só mais 5 minutinhos. E está o coitado lá esperando. Mas o meu espírito, irmão, ele grita maior, ele grita mais alto. Você precisa retirar as cinzas. Você precisa repor a lenha. Para que a chama do meu espírito não se apague dentro de você. E eu preciso, como o irmão Sid Clay falou, retirar a cinza e botar a lenha. Para que o altar, né, a chama permaneça acesa. Aleluias. Alessandro, quando ele me chamou para dar a palavra quinta-feira à noite, perguntou se eu podia trazer a palavra, que ele ia estar de plantão. Eu acho que ele estava pensando que ele até mandou mensagem para a pessoa errada, né? Não sei se ele estava achando que era Milena, Valdinei, Pastor Sérgio, né? Rita, que tem bagagem para chamar para dar a palavra na quinta-feira. Aí eu falei para ele, você está doido, minha? Hoje, para dar domingo? Aí depois eu pensei e falei, não, eu vou, porque eu não sei nada. Mas o Senhor, Ele sabe. Né? E nós só somos um instrumento na mão do Senhor. Se nós deixarmos ser usados por Ele, Ele faz grandes coisas. Irmão, eu não sei nada, eu não sei nem por que eu estou aqui. Eu não sei, não sei. Mas talvez eu até peque falando que não é o meu chamado. Mas eu estou aqui porque eu preciso. Eu não posso dizer não para o meu Senhor. Como eu já disse, às vezes a gente tem um pouquinho. Mas como somos chamados, eu falo, não, eu não posso. Chama outro. Chama a Milena, chama a Valdinei, chama outro, porque eles têm mais condições que eu. Mas como eu vou dizer não para o meu Senhor, se o Senhor só diz sim para mim? Quando eu preciso dele, Ele está sempre pronto a me ajudar. Aleluia. E a minha casa, ela tem... Oh, Jesus. Nós temos visto a provisão do Senhor. Quando menos espera, aparece. Não é, irmão, que estava faltando algo material, não. Mas a provisão do Senhor tem sido grande em nossas vidas, na vida da minha família. Já comentei isso aqui, que eu estava precisando de algo material do Senhor. E eu não tinha. Mas eu precisava com urgência. E a minha oração todo dia era essa, Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Senhor, o Senhor conhece a minha necessidade, o Senhor sabe que eu estou precisando agora. No momento é o que eu preciso. Minha oração era essa, irmãos, todos os dias. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Aleluia. E eu falava mais, Senhor, se o Senhor me der, eu vou ser grata ao Senhor. Mas o Senhor não me der também, Senhor, eu vou ser grata da mesma maneira. Porque eu sei que o Senhor vai prover de outro jeito. Porque nós nunca vimos, meus irmãos, um justo, né, mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. E eu estar precisando, irmão, com urgência. Como os irmãos sabem, né, vou casar minha princesa. Né, e é difícil. E na vida dela, na vida dele também, dos noivos, está sendo assim. A provisão de Deus tem sido tremenda. Não é o meu testemunho, é o testemunho deles, mas depois eles vão contar. Só estou dando, né, para os irmãos saberem do que Deus é capaz de fazer quando nós obedecemos a voz do Senhor. Irmãos, honre o Senhor com o pouco que vocês têm. Que eu venha honrar o Senhor com um pouco de farinha, um pouco de azeite que eu tenho. Porque eu sei que eu sou falha, eu sou imperfeita, né? Mas eu busco todos os dias, né? Eu luto para estar aqui fazendo a obra do Senhor, né? Eu não posso me dar o luxo, meus queridos, de ficar
no conforto do meu sofá, no conforto da minha cama, né? E o culto rolando aqui, a oração de manhã, a escola dominical. Às vezes eu não venho, mas quando eu tenho pessoas também que dependem de mim, aí se eu não venho, aquela pessoa também não vem, né? E eu fico em falta, eu fico mal. Aí eu não venho porque eu sou boa, não, porque eu sou crentona, não. Eu venho porque eu preciso estar aqui, né? Colocando a lenha no altar. Eu preciso, eu sinto a necessidade de estar aqui. Às vezes a gente falta um culto, mas a gente fica vazio, né? Eu imagino a Laila, que ela é muito dedicada, né? Mas agora não está podendo por causa de Maitê. Mas ela sempre botava, né, as devoções dela na internet. E ela sempre se dedicando. De uma maneira ela estava buscando o Senhor. Ela não podia estar aqui, que nós sabemos o problema que ela teve, né? E não é fácil. Mas para a honra e glória do Senhor, a Maitê está aí, né? Deus tem honrado. E aqui nós estamos buscando, né, o Senhor. O Senhor tem ouvido as nossas orações. Não só ouvido, mas Ele tem respondido as nossas orações. Ele fez grandes coisas na vida do Senhor, né? Conhecido do pastor Carlos e da irmã Nilda. Um senhor já de idade, né? Que não tinha condições, né, de sair daquele hospital com vida. Mas através das nossas e as demais orações, o Senhor ouviu e colocou, né, aquele Senhor em casa. E o que Ele fez também na vida do Lourenço, né? Nós clamamos o Senhor, como a irmã Nilda disse, como se fosse um filho nosso. E o Senhor nos ouviu, né? E o Senhor, Ele ouve mesmo. Ele ouve as nossas orações. Eu estava dizendo que como é triste, né, para o coração do Senhor, quando Ele procura algo em nós e não encontra. Eu vou contar uma experiência que eu tive aqui, quando dava maracujá. Todo mundo pegava, mas, né, a culpa só caía nas minhas costas. Aí, irmão, os últimos maracujá que eu peguei, aí eu deixei lá, né, ele madurou, eram 2 grandinhos e uns 3 pequenininhos, assim, pequenininho mais ou menos. Aí eu deixei lá, ele madurou. Aí foi um dia de noite, chegamos da igreja, falei, Rafael, vamos fazer o suco, senão esse maracujá vai estragar. E eu abri os 2, maiorzinho, aí tinha, né, a polpa dentro. Aí quando eu abri os outros 3, não tinha nada. Sabe o que é seco, Valdinei? Seco. Só a casca. Eu falei, meu Senhor, como são as coisas? Aí eu comecei a meditar. Falei, Jesus, aquilo foi frustrante para mim, porque eu queria tomar o suco de maracujá e eu não encontrei a polpa. O maracujá estava seco, vazio. Falei, meu Deus, aí eu comecei a meditar. Assim é na nossa vida também. Deus procura algo em nós estamos secos, não tem nada para oferecer ao Senhor, mas que nós viemos oferecer um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aleluias. Aqui, queridos, só tem famílias aqui, nós podemos falar disso, que nós somos testemunha, que só está de pé, porque tem as mulheres de oração que oram pela família. Ontem eu lendo aqui essa palavra e eu falei, Jesus, nós temos que ter uma reserva de oração, porque nós não podemos ficar, Senhor, esperando as coisas acontecer para depois buscar o Senhor. E eu comecei pensando na vida da irmã Marilda. Falei, meu Deus, a irmã Marilda passa tanta tribulação, mas Deus, Ele vê a dificuldade da irmã Marilda, com toda a limitação que a irmã Marilda tem. Por ela não faltava um culto. Ela vem a pé, 3 horas da tarde, lá e volta a pé. Às vezes, Vanete chega em casa tarde. Falei, Vanete, que hora é essa, Vanete? Que vocês não entendem? Não, eu vim com o meu marido, nós ficamos conversando, nós viemos devagarzinho. E Deus, Ele vê o esforço da irmã Marilda. É por isso que as coisas acontecem na casa dela, né? Mas Deus não deixa que nenhum se perca. E que a irmã Marilda continue clamando pela vida da sua família. Porque grandes coisas eu creio que Deus vai fazer, né? Porque se até agora nada aconteceu, é porque Deus tem um plano na vida de cada um, né? E a irmã Marilda, ela é bênção em nossas vidas, né? E cada irmã, e tem muito mais irmãs aqui, né? Que as famílias estão de pé, porque elas oram, elas clamam. A irmã Marilda, ela tem muita dificuldade, mas ela vem, né? Ela liga para mim, não, você vai? Aí se eu não venho, ela também não vem. É por isso que eu evito até, né? Às vezes eu estou, né, com o corpo meio cansado, falei, não, mas eu vou, porque tem pessoas, né, que dependem de mim. Aí eu falando desse, né? Do maracujá. Aí eu falei, meu Deus, como é difícil. Senhor, eu quero que o Senhor ache algo em mim, quando o Senhor precisar. Às vezes Deus está esperando de nós um eis-me aqui, né? É só isso que Ele quer. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Ele fala, é agora que eu vou agir na vida dela. Porque ela sozinha, ela não pode nada. Mas comigo, ela pode tudo.
E Deus faz grandes coisas em nossas vidas. Que venhamos dar ouvido à voz do Senhor. Que nós venhamos sentir falta de ouvir a voz do Senhor. E quando nós escutarmos, quando eu vi o Senhor nos chamar, que nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei não, Senhor. Como eu disse, né, aquele profeta, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, né? Mas o Senhor falou: vai, que eu falo por você. Sou eu quem faço, né? Quando Moisés saiu, falou: o que eu vou falar quando eu chegar lá? Aí, diz que eu sou, te enviou. Então é o Senhor que faz todas as coisas. Nós não podemos nada, nós não somos nada sem o Senhor. Nós não sabemos nada. Mas nós, quando colocamos o Senhor na frente de tudo, né, em primeiro lugar, as bênçãos do Senhor, ela nos alcança. Nós não precisaremos correr atrás das bênçãos, mas ela nos alcança. Vamos estar adorando o Senhor? Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é livramento no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. A voz é tudo.
para o Senhor, aleluia. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Se alegra atenda ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz, tua voz é tudo, aleluia. Mas se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. 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 Que nós venhamos, irmão, estar ouvindo a voz do Senhor. Porque sem a voz dele para nos dar direção, nós morremos. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, tudo é vida, né? Nós somos prósperos, somos bem-sucedidos. Amém. Que os irmãos fiquem com essa palavra, com o Espírito Santo, possam falar melhor em cada coração. Que os irmãos continuem orando por mim, porque eu não sei nada, irmãos. Mas eu quero dizer sempre: Senhor, eis-me aqui. Usa-me conforme a tua vontade e teu querer. Amém?